Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Embaixada da Hungria demite funcionários que vazaram vídeos internos de segurança. A Embaixada da Hungria, em Brasília, desligou 2 de seus colaboradores brasileiros. A decisão acontece após a divulgação de vídeos internos que registraram a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro no local, durante o carnaval. O vazamento dos vídeos alimentaram a narrativa sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo a CNN, fontes indicam que o movimento sugere um esforço para estancar futuras brechas de segurança. Bolsonaro passou 2 noites na embaixada a convite do embaixador, mas o vazamento desta informação desencadeou uma investigação interna urgente para desvendar como vídeos e informações sensíveis encontraram caminho até a imprensa. A situação fica ainda mais intrigante ao considerarmos que o período da visita de Bolsonaro à embaixada operava com um efetivo reduzido devido ao feriado de carnaval. Isso colocou os funcionários brasileiros sob o microscópio das investigações, aumentando a pressão por respostas. E da tribuna do Senado, o senador General Mourão alerta que nem Hitler ousou a fazer isso, prender oficiais da ativa do Exército. Bom dia, senadora Jussara. Bom dia, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações, como cartão de vacina, 8 de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar de
Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra, que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas, e a bandidagem, que massacra a nossa população, está livre nas ruas. Era isso, senhor presidente. E o senador Eduardo Girão denunciou invasão do TSE no Congresso Nacional. Tribunais superiores desrespeitam os brasileiros e ameaçam a livre opinião, afirmou o senador. Na realidade, o Tribunal Superior Eleitoral praticamente copiou e colou, e é aí que vem o problema. Eu quero fazer uma ponderação pela liberdade, pela justiça. Ele copiou e colou o conteúdo básico do PL 2630, chamado por alguns PL das fake news e por outros o PL da censura. Então, esse PL, que para mim, com todo respeito quem pensa diferente, é censura. A gente não pode aceitar isso no nosso país. Ele vem tramitando com grande resistência desde 2020. Aqui no Senado, ele passou por uma margem apertadíssima. E lá na Câmara dos Deputados, graças à mobilização, inclusive, dos cidadãos brasileiros preocupados, a tramitação, inclusive, está parada, que teve a urgência rejeitada lá no plenário por ser flagrantemente inconstitucional. O governo federal tem Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, olha que nome lindo. Repito, Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, no âmbito da AGU, e a Rede de Defesa da Verdade, no âmbito da SECOM. Minha gente, todos esses órgãos do governo federal se aliam agora a esse centro do TSE, Centro de Informação do TSE, com a Anatel, com o propósito de criarem a figura do grande censor do Brasil, com poderes para definir o que pode, o que não pode ser dito. Quem é o dono da verdade? É o Ministério da Verdade, ampliado? Gente, nós estamos no século XXI. Não teve aprendizado ao longo da história? O que é que isso vai dar? Na verdade, o que está incomodando demais o sistema é a pujança cada vez maior de posicionamentos críticos da população de todas as faixas etárias, cada vez mais bem informada, que passou a se manifestar nas redes sociais contra a corrupção, os abusos de poder cometidos por agentes políticos, inclusive do judiciário, não aceitando uma narrativa única de um conglomerado midiático que há décadas detinha um verdadeiro monopólio da informação no Brasil.
Isso favorecia a ampla manipulação da informação. Para quê? Para beneficiar determinados grupos políticos alinhados a uma ideologia que buscava ser hegemônica. Não podemos jamais permitir que a retórica da defesa da democracia seja usada contra a própria democracia. É isso. Não tem firula aqui. É isso, esse é o espírito. Queremos que as instituições republicanas funcionem bem, cumprindo com seu dever, dando voz às pessoas, permitindo a pluralidade de ideias e ampla manifestação do pensamento, com o exercício da liberdade, com responsabilidade. É aquela coisa que eu sempre digo. Nós podemos ser adversários no campo das ideias, no campo político, mas jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E site revela que deputado afirmou à justiça que viu ameaças veladas de ministros do STF. É isso mesmo. A coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis, divulgou que o deputado federal Ottoni de Paula declarou à Justiça que presenciou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo ameaças veladas aos parlamentares. A intenção seria exercer pressão para que votassem a favor da continuidade da prisão de Daniel Silveira. Em seu testemunho, ele disse ter observado ingerência política antes da sessão da Câmara em 2021. Ouça o áudio. Infelizmente, durante o processo em que a Câmara Federal ratificou a prisão do deputado Daniel Silveira, nós nunca vimos naquele parlamento, contado por colegas que lá estão há muito mais tempo do que eu, uma ingerência política vinda de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para que se ratificasse a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Excelência, todos os órgãos, eles têm o seu corporativismo. O parlamento também é corporativista. É quase impossível ele ratificar a prisão de um colega, porque vai abrir precedentes para que outros sejam presos também. Mas o que eu vi, posso testemunhar, mesmo sem provas, mas como eu não sou de juramento, eu posso afirmar ao senhor: se não houvesse ameaças veladas, sérias, dentro do Parlamento Federal para a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, a decisão do Parlamento viria contrária à decisão do ministro Alexandre de Moraes. E José Dirceu volta à cena do crime. José Dirceu compareceu ao Senado nesta terça-feira 2 para uma sessão especial em homenagem à democracia brasileira. Ele é a cara do tipo da democracia que o Brasil vive hoje. Caio Coppola não perdoa e solta o verbo. Caio, qual o simbolismo da volta de Zé Dirceu ao Congresso? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, alguns fatos antes de eu emitir as minhas opiniões sobre esse lamentável episódio. Zé Dirceu, ícone do PT, é um criminoso reincidente que por mais de uma vez tentou subverter a democracia para que seu partido se perpetuasse ilegalmente no poder. Dirceu foi um agente protagonista dos escândalos do Mensalão e do Petrolão e nunca se desculpou por seus crimes
contra a administração pública. Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, portanto, terceira instância do Poder Judiciário, condenou Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 30 anos de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Bom, sim, eu concordo com você, telespectador. É um absurdo que um senhor com essa ficha corrida não esteja atrás das grades. Mas ainda mais assintoso é o Senado Federal estender o seu tapete vermelho e receber com toda a pompa um delinquente condenado que está cumprindo 3 décadas de pena por corrupção, ainda que em regime aberto. E sabem qual era a tarja da TV Senado enquanto esse senhor discursava? Senado celebra democracia brasileira. Uma afronta ao bom senso, um deboche com o povo e uma vergonha para o Congresso. Não existe democracia sem respeito à lei. O pressuposto básico da convivência democrática é justamente a obediência à lei, especialmente à lei penal e principalmente se você é um servidor público. Portanto, um corrupto reincidente não deveria ser prestigiado dessa forma em uma casa legislativa. Guardadas aí as devidas proporções, é como se um condomínio homenageasse o ladrão dos seus apartamentos. Não faz sentido nenhum e é ultrajante. Portanto, ao retornar à cena do crime, o Zé Dirceu não está celebrando a democracia brasileira. Ele está, sim, celebrando a democracia brasileira. Uma democracia que prende e silencia inocentes, mas solta e dá palanque a criminosos condenados. Esse é o real simbolismo dessa visita. Bom, respondida a pergunta, eu separei aqui algumas pérolas do discurso para entreter a nossa audiência. Segundo o Zé Dirceu, aspas, a democracia está em risco no mundo, não é só no Brasil. E como exemplo desse fato, ele cita a guerra contra o povo palestino. Bom, só para restabelecer a verdade, a guerra é de Israel, uma democracia parlamentar, contra os terroristas do Hamas, que, por sinal, instauraram uma ditadura na faixa de Gaza desde 2006, perseguindo minorias, torturando dissidentes e matando opositores. O Dirceu também disse que o Brasil precisa de uma revolução social e que não há nenhuma razão para que 20 milhões de pessoas passem fome no Brasil. Vejam só que dado impressionante que ele citou. O governo Bolsonaro, que dobrou o número de lares beneficiados pelo Bolsa Família de 11 milhões para 22 milhões e triplicou o valor médio de pagamento de 191 para 600 reais, contabilizava supostamente 33 milhões de famintos. Lembram disso? Aí, já no primeiro ano do governo Lula, milagrosamente, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É claro que quem assina esses estudos bem duvidosos não é o IBGE, mas sim grupos de pesquisa ligados ao lulopetismo. O discurso do Zé Dirceu vem repleto de proselitismo e desinformação, o que me faz concordar com pelo menos uma opinião do nosso ilustre condenado por corrupção. A democracia está em risco no Brasil. IPEC quer reformar o sistema de foro especial para parlamentares. Texto de Sóstenes Cavalcante precisa de 171 assinaturas. Nesta terça-feira 2, o deputado federal Sóstenes Cavalcante anunciou que está apresentando uma proposta de emenda à Constituição que visa reformar o sistema de foro especial no Brasil. A emenda da PEC proposta inclui alterações no artigo 27, 53, 102, 105 e 121 da Constituição da República. Estas alterações se destinam a reformar a prerrogativa de foro para senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais em diferentes instâncias jurídicas. Além disso, a proposta aborda a instrução, processo e julgamento de candidaturas perante os tribunais eleitorais, a inaptidão de candidatos aos registros de candidaturas e veda a cassação de registros de candidatos após a diplomação. A PEC, atualmente em fase de acolhimento de assinaturas, requer um mínimo de 171 assinaturas para avançar para a próxima etapa legislativa. Até o fechamento desta matéria, 38 parlamentares haviam assinado a autoria. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.